Olá, Radiante! Como é que você tá? Como é que tá sendo para você a experiência de ouvir as lições e o livro de texto de Um Curso em Milagres? Conta aqui para mim. A cada 10 lições eu pretendo gravar um vídeo para que você possa ter uma experiência comigo e me ver, né? Pra gente se ver aqui, olho no olho. Comenta aqui comigo como é que tá sendo a sua experiência. Eu quero muito, muito, muito saber. Essa aqui é a lição 40 e a gente vai ler o texto. Mas antes disso, eu quero te dizer que essa lição tá intercalada. Eu tô gravando no tempo presente e as lições que você tá ouvindo em áudio são provenientes da primeira onda. Então, você que está na segunda onda ouvindo isso, ou a qualquer momento que você chega aqui, você vai sentir que na segunda, logo ali na lição 41, logo em seguida, eu comecei uma viagem, né? Que eu fui cuidar das minhas próteses, então eu comento de onde eu tô. Então, a lição 40 vai ser diferente da lição 41 por conta disso. Mas eu queria muito estar aqui com você e te olhar no olho. Então, vamos lá. Capítulo 4, leitura do texto do livro Um Curso em Milagres, com Maria do Sol, eu e você, pessoa radiante maravilhosa. A gente está lendo o capítulo 5, A Ilusão do Ego-Corpo. Então vamos lá? As páginas são 69, 70 e 71. E a gente vai ler esse parágrafo todo. Todas as coisas cooperam para o bem. Não existem exceções, exceto o julgamento do ego, né? O ego exerce vigilância máxima em relação ao que ele permite que faça parte da consciência. E não é esse o modo de ver de uma mente equilibrada para manter-se coesa. O ego é elevado a maior desequilíbrio ainda porque mantém a sua motivação básica a parte da tua consciência e eleva o controle ao invés da sanidade à predominância. O ego tem toda a razão para fazer isso, de acordo com o sistema do pensamento que lhe deu origem ao qual ele serve. Olha aqui o que fala. Ele fala do controle. Controle e entrega só podem coexistir quando você usa a sua habilidade de controlar para direcionar seu pensamento no sentido do seu eu verdadeiro. Para deixar de lado o medo, para deixar de lado as ilusões, para realmente voltar à sua sanidade, à sua conexão. Mas fora isso, ele te aprisiona imensamente. Quando você quer controlar as coisas externas antes de controlar, a única coisa que está ao seu controle, que é a maneira como você se sente e vibra diante do que te acontece, o seu mundo vira um inferno, né? Porque você utiliza o ego, um sistema de aprisionamento de você e do outro, para que o mundo possa tentar reagir da forma como você quer. E quando há entrega, você consegue ver Deus em tudo, você consegue tá elevado à frequência que vibra em ressonância de que a projeção possa sair e o total alinhamento possa se conectar com os milagres e curas até que você possa voltar à sua integridade. É muito bonito e profundo isso, então vamos seguir. O ego tem toda razão para fazer isso de acordo com o sistema do pensamento que lhe deu origem ao qual ele serve. O julgamento são inevitavelmente inevitavelmente seria contra o ego e tem que ser obliterado pelo ego no interesse da sua própria autopreservação, ou seja, entra em conflito. Você já vivenciou isso muitas vezes, com certeza. Uma das principais fontes do estado de desequilíbrio do ego é a falta de discriminação entre o corpo e o pensamento de Deus. Os pensamentos de Deus são inaceitáveis para o ego porque apontam claramente para a não existência do próprio ego, né? Assim sendo, o ego os distorce ou se recusa a aceitá-los. Ele não pode, porém, fazer com que deixem de ser. Tenta, portanto, não só esconder os impulsos inaceitáveis, entre aspas, do corpo, mas também os pensamentos de Deus, porque ambos são ameaçadores para ele. Quando fala de corpo aqui, fala das proteções materiais, né? Das coisas que a gente utiliza de forma a botar à frente da nossa bem-estar real, à frente das nossas escolhas de eternidade. Estando preocupado primordialmente com a sua própria preservação diante da ameaça, o ego os percebe como o mesmo. Percebendo-os como o mesmo, tenta se salvar para não ser varrido para longe, como certamente seria com a presença do conhecimento, né? Qualquer sistema de pensamento que confunda Deus e o corpo tem que ser insano. Mas essa confusão é essencial para o ego, que julga só em termos de ameaça ou não ameaça a si mesmo. A gente está falando aqui
do seu ser espiritual verdadeiro e o ser do ego. Mas essa confusão essencial para ego, tal, em um certo sentido, o medo que o ego tem de Deus é pelo menos lógico, já que de fato a ideia de Deus o dissipa, né? O medo que o ego tem de Deus. Mas o medo do corpo com o qual o ego se identifica tão intimamente não faz absolutamente nenhum sentido. O corpo é o lar do ego por sua própria escolha. É a única identificação com a qual o ego se sente seguro, pois a vulnerabilidade do corpo é o seu melhor argumento de que você não pode ser de Deus, ou seja, tem que sempre se proteger. Você tem que ter dinheiro para poder proteger seu corpo, você tem que comprar um monte de coisa para poder ter saúde, você tem que ter status, você tem que um monte de coisa que você está protegendo o corpo, muito menos do que protegendo sua essência. Entendeu bem? Essa é a crença que o ego ansiosamente promove. Mas o ego odeia o corpo, pois não pode aceitá-lo como bom o suficiente para o seu lar. A autocondenação, né? O tempo inteiro. E aí que a mente passa a ser de fato aturdida. O corpo, aturdida. Apesar de o ego dizer que ela realmente é a parte do corpo e que o corpo é o seu protetor, né, da mente, também lhe é dito que o corpo não pode protegê-la. Porque é vulnerável, nosso corpo é vulnerável perante o ego, né? Então, a mente pergunta, aonde posso ir em busca de proteção? E o ego responde, volta pra mim, se protege com um monte de coisa, né? A mente, não sem causa, lembra ao ego que ele próprio insistiu em ser identificado com o corpo, mas não faz sentido que ele se voltar para ele em busca de proteção. O ego não tem uma resposta real para isso, porque não existe nenhuma, mas tem uma solução típica. Oblitera a questão da consciência da mente. Então deixa a gente confusa. Uma vez fora da consciência, a questão pode produzir e produz inquietação, mas não pode ser respondida porque não pode ser colocada. Essa é a pergunta que tem que ser feita. Aonde eu posso ir em busca de proteção? Busca e achará não significa que deve buscar segue desesperadamente algo que não reconheceria. A busca significativa é empreendida conscientemente organizada e conscientemente dirigida. A meta tem que ser formulada de forma clara e mantida em mente. Aprender e querer aprender são inseparáveis. Você aprende melhor quando acredita que o que está tentando aprender tem valor para você. Mas muitas das coisas que você quer aprender podem ser escolhidas porque seu valor não é duradouro. O ego pensa que é uma vantagem não se comprometer com coisa alguma que seja eterna, porque o eterno não pode deixar de vir de Deus. A qualidade do que é eterno é a única função que o ego tem tentado desenvolver, mas sistematicamente tem falhado em conseguir. O ego transige com o tema do eterno exatamente como faz com todos os temas que de alguma maneira digam respeito à questão real. Passando a se envolver com assuntos tangenciais, espera esconder a questão real e mantê-la fora da mente. A ocupação característica do ego com coisas que não são essenciais, de fato, né? É precisamente para esse propósito. As preocupações com problemas colocados para serem insolúveis, que loucura, né? São instrumentos favoritos do ego para impedir o progresso do aprendizado. Por isso que a pessoa fica muito tempo correndo atrás do próprio rabo. Sabe aquelas pessoas, e talvez você seja ela, que falam sempre a mesma coisa, que parece que estão sempre com o mesmo problema e nunca saem daquilo? Correr atrás do próprio rabo. Em todas as táticas diversivas, há, porém, uma única questão que nunca é colocada por aqueles que as perseguem. Para quê? Essa é a questão que você tem que aprender a colocar em relação a tudo. Se perguntar, para quê? Qual o propósito disso? Seja qual ele for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quer dizer, quando eu entendo o propósito de algo e associo ele ao que é correto, diante de tudo que você está aprendendo no seu crescimento espiritual, você automaticamente vai se comprometer. Quando toma uma decisão em relação ao propósito, naquele momento toma uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que você mude a mente. Muito bom, né? Muito bom e profundo. Fim da leitura comentada do texto. Vamos agora para a leitura comentada da lição? Leitura comentada da lição 40 do livro Um Curso em Milagres,
Inspira profundamente, porque as lições são sempre muito profundas. E afirma: eu sou abençoado como filho de Deus. Eu sou abençoada como filha de Deus. Hoje a gente começa a reivindicar, adoro essa palavra, reivindicar algumas das coisas felizes às quais tem direito por ser quem você é. Apenas por ser quem você é. Longos períodos de práticas não são requeridos hoje. Olha só essa ideia alegre do Curso em Milagres. Seria muito desejável que os empreendesse a cada 10 minutos e ainda é encorajado para que tente adotar esse horário e segui-lo sempre que possível. Ou seja, bota um alarme, né? Que a gente agora tem um celular que na década de 70, quando esse livro foi escrito, não havia isso. Se você esquecer, tenta novamente. Se houverem longas interrupções, tenta novamente. Sempre que se lembrar, tenta novamente. Eu sou abençoado como filho de Deus. Não é preciso que feche os olhos por esses períodos, mas provavelmente você acha mais útil fazer isso, como eu fiz agora, né? Sou abençoada como filho de Deus. Mas é possível que se encontre em várias situações durante o dia que seja impraticável fechar os olhos, você tá ali e tal. Sou abençoada como filho de Deus. Né? Não perca um período de prática por causa disso. Pode praticar muito bem em quaisquer circunstâncias, se você realmente quiser. Os exercícios de hoje tomam pouco tempo, não exigem nenhum esforço. Repete a ideia para o dia de hoje e em seguida acrescenta vários atributos que você associa a um filho de Deus ou uma filha de Deus, aplicando a você mesmo. Por exemplo, o período de prática poderia consistir no seguinte: eu sou abençoada como filha de Deus, eu sou feliz, eu sou cheia de paz, sou cheia de amor, sou amorosa, sou contente, sou abençoada, sou próspera, sou alegre, sou generosa, sou pacífica e por aí vai. Eu sou abençoada como filho de Deus, eu sou calma, sou quieta, sou segura, sou confiante. Olha o tanto de coisa boa que pode colocar. Se você só tiver um período breve, será suficiente dizer apenas o seguinte: eu sou abençoada como filho de Deus. Fim da leitura comentada da lição. Vamos agora para a meditação, que o link está aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, vamos lá, se inscreve agora. Se você quer patrocinar, auxiliar, somar nesse trabalho, que é um trabalho de luz, que pode chegar muito mais longe, só falar com a gente ou mandar para o link que está aí embaixo. Compartilha com as pessoas que você ama, transfere esse conhecimento para outras pessoas, chama, convida para o canal e vamos juntos ampliar essa corrente, porque nós somos uma constelação. Quando todo mundo está brilhando, fica ainda mais bonito. Então, até logo, até a próxima lição. Faça sua luz brilhar. Que bom que você está aqui.